A gente pensa que o crescimento pessoal, ele é como se fosse o crescimento natural. O crescimento natural, a gente é bebê, vai crescendo, se tornando uma criança, um adolescente. Eu estava até vendo a geração, a gente vive na geração Y, né? A minha geração é a Z, e agora a gente está na geração Y. Mas o crescimento natural, ele acontece de forma natural. Mas o crescimento pessoal, ele acontece, diz o John Maxwell, de forma intencional. Tem que haver uma intenção no meu coração de crescimento. Crescimento é morro acima, o John Maxwell diz. É morro acima, é subir. Eu tenho uma intenção de sair do nível que eu estou e subir para outro nível. Quer dizer, eu vou enfrentar oposições, e a pessoa mais difícil de liderar não é nenhum ser humano além de mim mesmo. Para me liderar, eu vou ter que liderar a pessoa mais difícil de ser liderada, que sou eu mesmo. Amém? Então, por isso eu preciso crescer para me liderar. E como que eu cresço? Com intencionalidade de me desenvolver intencionalmente, de crescer. Como? Desenvolvendo as minhas habilidades. E a gente começou falando sobre a lei do propósito. E o primeiro propósito é que eu tenho que vencer as barreiras do crescimento. E aqui, só para citar os tópicos que a gente tratou, a gente falou da barreira da suposição, que é o que eu estou falando. Ninguém cresce por suposição. Nada acontece por suposição. Tudo acontece com intenção. Tem que haver uma intenção, um desejo ardente, um desejo, eu quero crescer como pessoa, crescimento pessoal, amém? E a gente falou da barreira da suposição. Segunda barreira, a barreira do conhecimento. Não há como crescer sem treinamento, sem conhecimento específico. Se eu quero crescer em qualquer área da minha vida, eu vou ter que vencer. Eu não sei como crescer. Eu vou ter que vencer a barreira do conhecimento. Vou ter que entrar num aprendizado específico, amém? A terceira barreira, do momento certo. Essa não é a hora certa de eu crescer, essa não é a hora certa de eu discipular, de eu abrir a célula, essa não é a hora certa de eu fazer aquele curso acadêmico, de eu fazer aquela especialização, essa não é a hora certa de eu começar o meu negócio. Isso é uma barreira. Diga, a hora certa é agora. A outra barreira é a barreira do medo. É um engano. Vem como um medo. E a pessoa diz, eu não vou conseguir. Ela se auto-sabota. A quinta barreira é a barreira do perfeccionismo. Então, eu só vou fazer se eu conseguir fazer da maneira perfeita. Mas a gente aprendeu que essa é uma barreira. Ninguém começa fazendo nada com perfeição. Sempre a gente vai começar fazendo meio desengonçado, meia boca. Mas é na caminhada que acontece o aperfeiçoamento. E a gente falou no último Tadel sobre a barreira da inspiração. Não sinto vontade de fazer. Que essa é uma das maiores barreiras. Quando eu sentir desejo, eu vou para a academia malhar. Mas nunca vai vir um desejo. Eu tenho que ir. Eu tenho que fazer. E a motivação, a inspiração vem. Antes de eu estar inspirado, eu tenho que fazer. Faça agora. A inspiração, a motivação é uma consequência da minha atitude. Amém? A motivação, a inspiração é subproduto da minha ação. E hoje a gente vai para a barreira da comparação. E a gente está trabalhando em cima do ensinamento do John Maxwell sobre liderança. Ele é o maior treinador do planeta de líderes. E ele fala da barreira da comparação. Ele era um pastor de uma igreja
de uma igreja local, sem muita expressão, sem muita relevância. E aí ele percebeu que se ele se isolasse naquele mundo dele, ele não ia crescer. E aí ele foi participar de reuniões com pastores que tinham relevância, que tinham igrejas de expressão. E aí ele, sentado naquela mesa de pastores já de alto desempenho, ele se sentiu meio em crise, porque a fala dos pastores constrangia ele, porque ele estava em outro patamar, ele estava em outro nível de liderança. Então, a agenda deles era muito mais dinâmica do que a dele, de uma igreja local pequenininha. E os eventos daqueles pastores eram muito mais relevantes e empolgantes do que os microeventos da igrejinha dele. E aí ele percebeu algo, que aquela reunião, ele não poderia se comparar com aqueles pastores, porque seria uma barreira para o crescimento dele. Ele deveria se inspirar e pegar aquilo que ele podia pegar de aprendizado e vivenciar a realidade que ele estava vivendo. Isso ele tinha 20 e poucos anos. Então, queridos, isso acontece muito. A gente vê uma igreja que já está deslanchando e a gente vai lá e vê a dinâmica deles é muito maior. E no nosso contexto aqui que a gente está se desenvolvendo em crescimento, a gente vê, não, nossa agenda ainda não tem toda aquela dinâmica, ainda não tem toda aquela estrutura, porque a gente não pode se comparar. A gente tem que pegar as pistas do crescimento, amém? E adaptar dentro do nosso contexto, mas jamais se comparar com uma igreja que está em outro patamar, amém? E não se esmorecer. O que eu tenho que fazer então, irmãos? A gente tem que buscar um crescimento pessoal. Eu tenho que crescer como líder. E cada um aqui tem que buscar um crescimento como líder. E esse crescimento pessoal vai recompensar. E aí você não vai precisar se comparar. Eu até tenho uma experiência, até, pastor Aldo, que eu participo já faz tempo, assim, de movimentos de pastores, né, que estão lá na frente, que estão em outro nível. Mas não adianta a gente ir lá e leva toda a igreja. Eu acredito que a gente tem que pegar aquela inspiração e adequar dentro do nosso contexto de igreja local e tentar fazer aquele trabalho dentro da nossa realidade, amém? Porque ele está falando aqui da barreira, da comparação e do tempo perdido. Por quê? Porque lá eles têm uma estrutura, né? Ainda agora eu estava vendo o Tadel lá do EIB, né? Eles criaram uma plataforma. E a gente às vezes não está conseguindo fazer a transmissão online, né? Deu um problema aqui não sei se a gente pensou que era o cabo, trocou cabo. Tem 2 cabos e não pegou a transmissão online. E ainda agora eu estava vendo que eles criaram uma plataforma, né? Paz Church TV. E tem uma plataforma que é a TV digital. Tudo muito excelente, muito nobre. Mas o que a gente tem que fazer é crescer. Crescer na nossa liderança pessoal, amém? Nosso desenvolvimento pessoal. E trabalhar. A minha célula está nessa realidade. Eu tenho que crescer para me dar o meu melhor dentro da minha célula. Se tem 5 discípulos, se tem 2, se tem 3, eu tenho que fazer aquele trabalho com intensidade, com fervor, com força. E essa é uma dica de liderança, amém? Que eu finalizo aqui nesse primeiro momento, que é vencer a barreira da comparação. Nós temos uma realidade específica e temos que nos desenvolver dentro daquele nosso desafio como igreja local e como um desafio pessoal. E dentro da visão do discipulado, uma liderança mais voltada para a igreja local, para
para a liderança espiritual, né? Hoje a gente vai falar sobre o discipulado vitalício. Essa aqui, queridos, ainda agora eu estava no Tadel online lá, e o Tadeu falava sobre a imersão no discipulado, né? Eu digo, rapaz, como o Espírito Santo vai trabalhando, né? E a gente está imergindo nessa visão de discipulado. São 10 lições voltadas só para discipulado, para o modelo de discipulado apostólico de Jesus, bíblico. E discipulado, ele nasce dentro da perspectiva de transferência de vida. Mas é para transferir que vida? A vida de Deus. Não é para transferir a vida do Agno. Amém? Não é para transferir a vida do Andrei, é para transferir da vida de Deus. Por isso que a gente dá ênfase, eu tenho que ter comunhão com Deus, eu tenho que ter comunhão com o Espírito Santo. E aqui dentro dessa visão de hoje, do discipulado vitalício, o que acontece? Pastor Aldo aqui, né? Dentro da visão de um pastor de distrito, que tem várias pessoas para cuidar, ele já tem que ter uma visão com muita cautela. Ele já tem um ministério, já tem um distrito, já cuida de pessoas. Então, esse pastor que já tem várias células, um distrito não tem uma numeração, né? Uma área, 5 células, 3 células, 5 células, uma área, 10 células, um distrito, 20 células, uma região, 200 pessoas, vamos dizer, cada célula 10, uma região. Mas quando você já tem um distrito, você já trabalhou, ninguém constrói um distrito, vamos dizer, 10 células, em meses, é anos de trabalho, amém? Ainda mais um discipulado de qualidade. Mas aí você já tem um distrito, você já tem que ter aquela visão de tirar muito tempo de oração para você começar a visualizar os discípulos, que vai ser desenvolvido o discipulado vitalício, que é o discípulo que você vai viver a sua vida com ele, amém? E como que isso acontece? Aqueles discípulos são nível 1, né? A gente lembra, 2 Tadéis passados, a gente falou dos 3 níveis de discipulado. O discipulado do nível 1 é o discípulo que está mais comprometido, que é aquele que está ali do seu lado na célula, que ele está focado contigo no trabalho da edificação da célula. Ele é o nível 1. Você tem que dar 90% do teu tempo, da tua energia, dos teus recursos espirituais e muitas vezes até ajuda material mesmo. Você vai dar 90% para esse líder, porque ele é um discípulo de nível 1, ele está ali compromissado. Aí você vai dar 10% para o nível 2, que é aquele que simplesmente congrega na célula, congrega no culto, mas ele não está ajudando no serviço da edificação, de servir pessoas, de amar, de cuidar de pessoas, de estabelecer o reino de Deus. Mas ele está lá e você vai dar, vamos dizer assim, tu não vai expressar isso, mas é uma visão estratégica discipulada. Você vai amar ele e dar 15% do teu tempo, da tua energia e do teu amor. E tem aquele que é o discípulo nível 3, que é aquele que esporadicamente está na célula, vez ou outra está no culto. Tu vai continuar amando ele, mas tu vai dar 5%, tu vai dar amor para ele, vai amar ele, vai abraçar ele, vai tratar ele bem quando ele chegar no culto, amém? Mas você não vai dar muito da sua energia. Então, quando você consegue identificar, esse aqui vai ser o meu discípulo nível 1, isso não vai ser mencionado, isso é visão estratégica de cuidado, amém? De cuidar bem, porque tu vai dar 80% derramar da tua vida na vida dele, da vida de Deus que tem em ti. E aí, o que acontece, queridos? Você vai investir a sua vida, o seu caráter permanentemente nele. Isso é muito sério.
E o discipulador não deve chegar a conclusões precipitadas. Muitas vezes poderá levar vários anos até que o discipulador saiba quem são os seus MDAs vitalícios. Essa questão do MDA vitalício, do teu discípulo vitalício, ela tem que ser com muito critério, com muita cautela, com muita qualidade, porque leva anos para isso ser desenvolvido, amém? E olha só, queridos, Jesus, o que ele fez, irmãos? Vamos agora para a Bíblia, né? Ele teve discípulos vitalícios, amém? Embora alguns não tinham muito conhecimento intelectual, mas Jesus investiu seu precioso tempo em alguns discípulos. Jesus não trocou de discípulos, mas continuou investindo nestes homens até o momento em que ele foi assunto aos céus, e eles eram discípulos vitalícios. Mesmo que alguns deles fossem sem instrução intelectual, eles se tornaram poderosos e eloquentes pregadores e líderes. E embora que alguns deles tivessem falhas sérias de caráter, eles se tornaram homens santos, refletindo a integridade e consagração. Agora, irmãos, qual foi o segredo do discipulado de Jesus? Foi a vitalicidade, foi uma vida dedicada. Discipulado não é um trabalho, não é um programa, não é um evento, não é uma programação de um tempo. É uma vida. Irmãos, e é tremendo quando a gente consegue ser capturado. Eu estava vendo o pastor Ebe e o Cirilo, né? Numa live. Rapaz, e eles falaram uma coisa: quando a glória de Deus pega a gente, a nossa vida fica estragada. A gente não sabe fazer outra coisa a não ser buscar a Deus, servir a Deus e amar pessoas, e dedicar nossa vida para pessoas. Foi isso que Jesus fez. O que ele fez? Qual é o segredo desse ministério tão poderoso de Jesus, que até hoje está afetando as nações? O discipulado. Que tipo de discipulado que Jesus desenvolveu? Não foi um discipulado raso, não foi um discipulado superficial, foi um discipulado profundo. Nós falamos no Tadel passado sobre o discipulado profundo. E hoje a gente está aprofundando mais. É um discipulado vitalício. É um discipulado de eu doar minha vida, irmãos. Não é a quem nós servimos, é o meu discípulo ali. Eu estou discipulando por causa de Deus, porque Ele cuida de nós, amém? Quantos são discipulados aqui por Deus e se sentem bem cuidados? Ele cuida de nós, da nossa vida inteira. E aí Ele quer que eu e você comece a cuidar de um ser humano, de uma pessoinha, que é como eu e você, ser humano, que precisa de ajuda, amém? E olha o que acontece. Jesus, ele tinha um discipulado profundo, não era superficial. Jesus havia reproduzido a sua vida na vida desses homens. Jesus investiu horas e horas, dias, meses, um discipulado vitalício. Esse tipo de discipulado faz com que haja continuidade de unção, continuidade de visão, continuidade de frutificação. Jesus morreu e ressuscitou, mas depois da morte de Jesus, Jesus havia subido aos céus, mas seus discípulos, diga, seus discípulos vitalícios, causaram impacto, que veio pegar a gente que não era nem mundo conhecido. A gente vivia num mundo desconhecido, né? Existiam as civilizações antigas aí, mas a gente viu Pedro domingo, né? Levando a salvação para Cornélio e gentios. E olha aqui, irmãos, o discipulado do reino. Na época
da igreja, do advento do Messias, o helenismo grego colonizou o mundo, e a diáspora judaica, e todo mundo falando a linguagem grega, levaram a mensagem do Deus de Israel, do judaísmo a todas as nações, e muita gente se converteu, os prosélitos, os judeus que não eram judeus, judeus convertidos. Só que os judeus helenistas, que vieram desse movimento da colonização grega, eles não eram reconhecidos pelos judeus de Israel, de Jerusalém. Eles diziam: não, vocês não se converteram, vocês têm que se tornar verdadeiros judeus, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que fazer todos os ritos judaicos. E Cornélio tinha tido uma experiência com Deus de Israel, tanto que ele adorava a Deus de contínuo e buscava. Mas Jesus não veio trazer religião, Jesus veio trazer o reino dele, amém? Jesus estava ali, olha o Pedro, aquele Pedro medroso que negou Jesus 3 vezes, agora ele estava sendo transicionado ainda, discipulado. O anjo apareceu para Cornélio, Deus aparece para Pedro e diz: olha Pedro, mata e come. Pedro está ali, cheio de barreiras religiosas, e aí ele vai pregar. Quando ele começa a pregar, pastor Edna, o Espírito Santo invade, acaba com a ministração dele. Cornélio e toda a sua família e seus amigos são batizados no Espírito Santo. Como a gente precisa que o Espírito Santo interrompa nossas orações, nossas reuniões, amém? Nossas células, eu quero declarar: o Espírito Santo vai interromper nossas reuniões de célula, o Espírito Santo vai interromper nossas reuniões de discipulado, amém? O Espírito Santo vai interromper o nosso Tadel, e nós vamos ver o poder do Espírito Santo, amém? Diga: continuidade de unção, discipulado vitalício, impacto de gerações. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sendo quem eram homens iletrados, Atos 4,13, vamos ler esse texto? A gente já está no finalzinho aqui da palavra, eu vou passar para o pastor Aldo. Atos 4,13. Estou abrindo aqui também a minha Bíblia. Olha que fantástico aí, irmãos. Pedro diz no 12 aí: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aí o versículo 13, que é o chave daqui desse ensino de hoje. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, que haviam sido discipulados de uma maneira profunda por Jesus. O Billy Graham, no livro dele, A Unção, ele descreve o segredo da unção como eles estiveram com Jesus. Está com Jesus, amém? A gente, para discipular, hoje eu estava vendo, a gente tem que estar muito cheio de Jesus, irmãos. Muito cheio de Jesus. Discipulado, ele começa no evangelismo. Não tem discipulado sem evangelismo, e não tem evangelismo sem eu estar cheio do amor de Jesus dentro de mim, impregnado. E quando você começa a estar com Jesus, vai acontecer isso. Vai vir uma compaixão pela salvação de almas, amém? E Deus está nos chamando para sair.
Hoje o pastor aí falou sobre sair do gueto religioso. Eu vou finalizar com essa historinha. Ele disse que ele estava nos Estados Unidos, era jovem, tinha 18 anos, e aí eles foram evangelizar numa barra pesada lá dos Estados Unidos, só que era muito tarde da noite. E aí os amigos dele lá da faculdade lá, desistiram. Ele foi sozinho, pegou a Bíblia dele e foi para esse local evangelizar. E aí ele estava evangelizando um cara, ele tinha 18 e ele disse que o cara tinha mais ou menos 21 anos. E aí ele estava falando de Jesus pro cara, de Jesus pro cara. E de repente veio a polícia, isso era de madrugada, né? Aí a polícia chega, prende o cara na frente dele, né? E ele, americano, sabe, né, falar inglês, e diz que a polícia, a gente pegou a droga lá no teu apartamento e tu vai ser preso agora flagranteado, né? E aí o pastor Ebi do lado, né, garoto, 18 anos, vieram para cima dele, a polícia veio, ele, não, eu estava aqui evangelizando esse rapaz. Aí o policial começou a abordar ele puxou a Bíblia e deu a Bíblia para o cara, mostrou os folhetos. Aí o policial disse para ele, por que tu está aqui nessa área? Isso é uma área vermelha de drogas. Aí ele olhou para o policial e disse, porque Jesus mandou eu vir para esse lugar? Porque Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Aí ele disse que ele não soube de onde que veio tanta autoridade, que ele foi questionar até o policial. Aí o policial olhou para ele e não tinha resposta para a palavra dele e se retirou. E aí ele falando da crise que ele estava lá em São Paulo, que ele não tinha mais amigo, que não era convertido, né? E esse não é um drama dele, é um drama até meu, que agora depois da faculdade já não virou mais esse drama, né? De a gente fica fechado no nosso gueto evangélico, só se relaciona com gente evangélica, e há uma cultura de se fechar. Quando ele disse que ganharam, pastor Aldo, um cara empresário lá muito rico em São Paulo, na igreja lá da Paz de São Paulo. Só que ele veio de uma outra igreja, e quando ele converteu, ele já era muito rico, só que ele era macumbeiro. E aí a primeira coisa que a igreja fez foi, rapaz, se afasta dos teus amigos aqui. Você era macumbeiro, cheio de amigo macumbeiro, né? E aí ele disse que ele se afastou. Aí ele veio para a igreja da Paz, lá para a Paz Church lá. E aí ele recebeu essa visão, e o pastor Eibe sempre ensinando, olha, você tem que fazer amizade com pessoas não crentes. Tem que... Aí ele falou da estratégia do Rick Warren, né? Como é que eu vou ganhar almas? Não tem estratégia. O que tu gosta? Gosta de jogar bola, Andrei? Tem que jogar bola com quem não é crente, no meio daquela relação. Porque a igreja de discipulado, queridos, é uma igreja de relacionamento, amém? E como que a gente vai ganhar almas? Se relacionando com as pessoas. E aí ele disse o seguinte, eu estava lá na faculdade, sentado lá, tem um bar lá, eu sentado com meus amigos lá, e uma olhou para mim e disse, rapaz, tu é interessante, né? A Júlia olhou para mim e disse, tu é interessante, tu é o primeiro pastor que senta com a gente, né? Eu vejo as tuas pregações, né? Eu mando meus links para 1000 pessoas, está todos os colegas da faculdade, né, de pregação. Alguns já disseram, rapaz, eu nem vejo teus, porque tu manda muita pregação. Mas alguns eu já vejo que vão olhando lá. Então, queridos, eu trago essa palavra, discipulado vitalício, começa no evangelismo. Mas como que isso acontece? A gente tem que fazer uma autoanálise sincera e verdadeira. Quantos amigos não salvos, não crentes, não é no sentido de julgamento, mas que não conhecem Jesus eu tenho? E aí eu tenho que refletir, olhar para mim e dizer, quem são meus amigos? Ou eu só tenho amigo da igreja? Amém? Por quê? Porque Jesus era criticado pelos religiosos. Ele come, o mestre de vocês, ele come e bebe com pecadores e meretrizes, com publicanos. Isso aí tem um contexto de uma revelação profunda que eu não tenho tempo, irmãos. Mas o discipulado começa
quando eu vou comer com os pecadores, eu vou ganhar ele. E eu vou. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Amém? Eu queria só concluir esse conteúdo aqui. A gente está investindo, irmãos, em ensinamento, porque nossa vida é crescimento pessoal. Amém? E o nosso trabalho é ensinamento. Discipulado também é ensinamento profundo. E ele ressalta aqui que é Deus quem deve escolher seus discípulos vitalícios. Não é eu e você, é Deus. Jesus orou a noite inteira, uma noite, para designar quem seriam seus discípulos vitalícios. Algo muito sublime, precioso. Temos que orar muito antes da chegada a qualquer conclusão. Antes de chegar a qualquer conclusão de discípulo vitalício, tem que investir muito tempo, tempo profundo de oração. Enquanto o discipulador está investindo a sua vida em todos os seus discípulos, e enquanto está orando para saber quem poderá ser seus discípulos vitalícios, ele nunca deve esquecer de estar sempre ajudando seus discípulos também a serem fazedores de discípulos. Uma das maneiras que ele poderá fazer isto é estimulá-los a contar seus discípulos. Segunda, de terceira, de quarta, de quinta, de 10ª geração. A gente falou no último Tadel, pastor Aldo, que eu acho interessante, que nosso desejo aqui não é entupir essa igreja de gente. É cada um aqui ser discípulo. Não, vou ser obediente, vou ser compromissado, eu vou cumprir a vontade de Deus na minha vida, amém? E aí você não vai ficar atrás de muita gente, não, vou atrás de um discípulo, de 2, depois chego no 3, e aí eu não vou pegar mais muita gente, Antônio, porque se eu pegar muita gente, eu não vou conseguir ter como cuidar delas, amém? Mas é cuidar com amor mesmo, não é quantidade, é qualidade que vai gerar uma explosão de saúde, amém? E Deus está restaurando a sua igreja, a visão de quantidade com muita qualidade. Uma pessoa, vou cuidar bem dela. E aí vai gerar a quantidade. É possível cuidar bem de cada ovelha e ao mesmo tempo ganhar nações para Jesus, amém? Realmente a visão do discipulado engloba o funcionamento da igreja local, mas sem dúvida o coração de tudo é o discipulado. Na visão do discipulado, todos são cuidados, um a um. Aí a explosão de multiplicação acontece até que todas as nações e reinos deste mundo se tornem do Senhor e do seu Cristo. Ide e fazer discípulo de todas as nações. Vamos fazer uma oração, queridos? Queria que o Mateus colocasse um louvor aí, e aí eu passo para o pastor Aldo fazer parte dele. E eu quero também agradecer, pastor, pelo privilégio de estar aqui servindo a Deus e aos irmãos, amém? Mas eu quero que você orasse agora: Senhor, me dá essa visão, Pai, de ser um discípulo vitalício de alguém e de ter discípulos que eu vou caminhar com eles. E olha só, o discipulado vitalício, ele não está preso à geografia. Você pode morar em outro estado, mas você vai ter uma conexão de discipulado permanente, não vai acabar, amém? Meu Deus, nós oramos agora, Senhor. Deus, nos tira da mentalidade de membros, Senhor, da mentalidade de, Senhor, uma igreja convencional, e nos dá uma mentalidade de igreja que cumpre o teu querer, Senhor, a tua essência, Senhor, é o discipulado, é o cuidado, é o amor. Deus, discipulado, Senhor, nasce no ganhar, na paixão pelos perdidos. Mas essa paixão nasce no coração de Deus, Senhor, quando nós nos chegamos perto de Deus, quando nós mais estamos
em intimidade com Deus, mas nós sentimos amor pela salvação. E nós queremos que o Senhor venha trazer, Senhor, ao nosso coração a tua visão, Senhor, em nome de Jesus. E quando a gente está cheio de Deus, a gente começa a ganhar vidas, e a gente começa a ter prazer no segundo nível de discipulado, que é o da comunhão, que é o da família de Deus, que é o da igreja local, que é, Senhor, de ter compromisso com a minha célula, Senhor, de edificar a minha célula, Pai. Donizar, Senhor. Deus, nós oramos agora, meu Pai, para que o Senhor venha nos dar essa visão, Senhor. Quem será os nossos discípulos que vão, Senhor, ser selecionados por Ti, Espírito Santo, que não vai nascer no nosso coração, que não vai nascer, Senhor, das nossas decisões egoístas, das nossas decisões como Deus, Tu falou para Samuel, Samuel, Tu vê como o homem vê, Tu vê o exterior, Tu vê o aparente, mas eu, Samuel, eu vejo o interior, eu vejo o coração. Deus nos dá a visão profética, Senhor, para selecionar os reis que nós vamos ungir, Senhor, aqueles homens, aquelas mulheres que vão ser levantadas, Senhor, debaixo de um sobrenatural, do fluir da Tua glória, Senhor, do fluir dos Teus propósitos eternos. Senhor, nós não servimos, Senhor, uma obra humana, nós servimos, Senhor, um propósito eterno, a uma causa eterna, Senhor, e nós queremos receber nessa hora a visão da eternidade, a visão de um discipulado para a eternidade, de cuidar de alguém para a eternidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela vida do Andrei, da Fabi. Obrigado pela vida do Mateus, do Antônio, Senhor, do Israel. Pela vida do Davi, da Esther. Pela vida da minha esposa. Pela vida do meu pastor Aldo, Senhor, da minha pastora Edna, Senhor. Eu sei que foi o Senhor que botou eles no meu caminho. Eu sei que foi o Teu trono, Senhor, que moveu, que movimentou. Eu lembro do dia, Senhor, que eu conheci eles lá naquela casa, Senhor, naquele encontro de pastores. Eu sei que foi os Teus propósitos eternos, Senhor, que nos trouxeram de cada uma realidade individual e nos conectaram, Senhor, para um propósito, não de um dia, não de um evento, não de uma programação, Senhor, temporária, mas, Senhor, para um propósito grande, Senhor, acima de nós, acima das nossas imperfeições, acima das nossas limitações, acima, Senhor, das nossas carências, ó Deus, mas a Tua unção, Senhor, o Teu poder nos aperfeiçoa, o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes, Senhor, e nós vamos levar a Tua glória, Senhor, e a Tua glória vai inundar, Senhor, a Praça 14, vai inundar Manaus, vai inundar a Zona Leste, a Zona Norte, a Zona Centro-Sul, a Zona Sul, Senhor, a Zona Oeste, a Zona Centro-Oeste, vai inundar Manaus, e não, Manaus vai ficar pequena, e nós vamos entrar, Senhor, nas cidades do Amazonas, nós vamos para o Brasil, e nós vamos alcançar as nações.